Bom dia, Aurélio do canal Acorda Pernambuco. Hoje, passando aqui para falar sobre a ocorrência, né, onde, graças a Deus, deu tudo certo e os companheiros conseguiram salvar aquela vida, né? E é muito importante, né? Agradecemos e pedimos que a sociedade comece a enxergar isso de forma diferente, né? E muitos esquecem o sacrifício dado por esses policiais que não só agem na questão da segurança, como também no socorro, na defesa de uma sociedade. O dia a dia de um policial é uma montanha russa de emoções. Eles saem de casa, não sabem nem se voltam, encaram o perigo para proteger quem nem conhece, salvam vidas com o sacrifício das suas próprias. E o sistema não valorizam como deve de fato. Então eu vou aproveitar aqui para contar algo que aconteceu em uma das muitas da minha vida como policial. Certo dia, com o salário muito baixo, não possuía carro naquele tempo. E descendo do ônibus, largando de serviço, depois de um dia cansativo, que estava voltando para casa para ficar com os meus familiares, eu deparo com um cidadão todo ensanguentado. Ele estava, só era sangue o corpo dele. Ele era um tratorista que estava fazendo uma obra na localidade. E ele caiu, né, na máquina e se feriu. Não sei como foi aquilo, porque aparentava ser muito sério. E veio um carro e eu decidi parar, porque naquela época a gente tinha autonomia para parar qualquer veículo e socorrer uma vida. Hoje em dia o pessoal diz que deve esperar o socorro, porque se mobilizar pode acontecer isso, acontecer aquilo, e a gente vê que muitas das vezes a falta de um socorro rápido pode levar até o óbito. Mas aí eu vi que tinha uma criança dentro do automóvel e decidi é, pegar o próximo veículo que se aproximava. E aí exigi que o cidadão, naquele momento, fizesse aquele socorro. Né? E ele acatou, só pediu que utilizasse um plástico, né, forrasse um plástico para proteger os bancos do carro. É reconhecível, dá para entender porque o caso era sério. E dentro do veículo, eu tive até que pedir a ele que baixasse os vidros, porque o cheiro forte do sangue, né, estava prejudicando ali a gente até para respirar. E era muito forte aquele cheiro. E aí a gente levou esse cidadão a um hospital. Quando chegou lá, o rapaz, eu agradeci, né? E ele pediu para que eu liberasse, eu prontamente eu liberei e fiz a minha parte, como muitos companheiros fazem. E eu sei que se a gente parar e for contar uma história de cada um de nós, temos muito a retratar. Passado um certo tempo, tinha largado o serviço, ainda recordo, 11º BPM, e fui para o centro. Quando chegou lá no centro, eu fui para a parada de ônibus, onde eu iria voltar para aquela mesma localidade onde houve o acidente, pois eu morava lá. Né? E lá eu via duas moças conversando na fila. Né? E ali falavam de um socorro feito por um policial. E o pessoal estava vendo aquela cena e ninguém fazia nada. Ele teve que se deslocar até o centro da pista para que alguém tomasse uma atitude. Esse alguém fui eu. E elas não sabiam. Estavam conversando entre si, aí quando disse. E um policial chegou lá, eu hoje me emociono, lembrando, recordando disso. Esse bom dia, esse policial era eu. E aí
descobri até que uma conhecia esse cidadão. Mas foi gratificante para mim, né? E a gente vê que hoje o espírito desses novos companheiros que estão aí nas fileiras continua o mesmo. O que falta? O que falta é um reconhecimento para todos nós, policiais militares, que estamos na ativa, que estão na ativa e os que estão na reserva, né? Valorizar. E eu peço a vocês, cidadãos, vocês também, vocês fazem parte disso, que vocês têm que valorizar todos esses heróis que deram e que dão a vida em proteção daqueles que nem conhecem. Então fica aí o meu parabéns a todos, né, que estão envolvidos na defesa de uma sociedade e que o governo precisa mais olhar para esses homens. Um bom dia para todos e que Deus abençoe.